Olá, paz de Cristo para você que está comigo mais uma vez aqui neste vídeo. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está no Salmo de número 23. O Salmo de número 23, ele nos fala de uma forma de viver sem ansiedade. O Salmo 23 ele é muito forte porque ele traz para nós uma expressão de confiança na soberania e no cuidado pessoal de Deus. Ele não apenas descreve a posição ou a provisão de Deus, mas também a intimidade de um relacionamento em que a pessoa se entrega completamente à liderança de Deus, confia nele plenamente, porque sabe que ele tem um cuidado especial. O Salmo 23 ele é uma mensagem de esperança, uma mensagem de segurança para todo aquele que escolhe agir segundo a vontade de Deus, para todo aquele que escolhe seguir os projetos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. E hoje nós vivemos numa época de um mundo muito acelerado. Tudo a gente quer no instante. Tudo tem que ser para agora, a gente não consegue esperar, a gente fica ansioso quando você chega em algum estabelecimento que você precisa pegar a senha e ficar esperando. Você chega no trânsito, o semáforo fecha, você já fica agoniado, né? Então, se acontece um imprevisto, de que o trânsito para, você fica agoniado, já fica querendo caçar uma saída, né? Então, o tempo hoje está muito acelerado, a nossa vida está acelerada. E o Salmo 23, ele oferece assim, um bálsamo para a nossa alma. Ele nos deixa muito claro que no meio desse mundo tão acelerado, nós não estamos sozinhos. Nós temos um pastor que cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, o Salmo 23, ele te chama você a viver conforme a vontade de Deus. E nós vamos dar uma caminhada por esse Salmo 23 e aprofundar um pouquinho, né, nesses versos que existem ali e aprender um pouco da provisão para mim e para a sua vida desse pastor tão especial e tão excelente que o Salmo 23 apresenta para nós. No verso de número 1 do Salmo 23, ele diz o seguinte: que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Então, a gente vive uma ansiedade muito grande, muitas vezes alimentada pela sensação de falta ou de descontrole. Nós achamos que precisamos de mais dinheiro, nós achamos que precisamos de mais tempo, nós achamos que precisamos de mais segurança, né? Tudo isso a gente acha que precisa para ser feliz. E no entanto, o Salmo 23, ele apresenta uma proposta completamente diferente para a gente, dizendo que o Senhor é o meu pastor e não faltará. Ou seja, o Senhor como meu pastor, ele é a minha suficiência. Então essa afirmação, ela é muito clara para mim e para você, que se a gente colocar o Senhor como nosso pastor, como um pastor de ovelha, ele tem um cuidado especial. E olha que Davi, ele tinha um conhecimento profundo a respeito de pastoreio e ovelha. Então por isso que ele lança isso para mim e para você, chamando o nosso Senhor, o nosso Deus, como nosso pastor. Então nós precisamos aprender sobre isso e vamos caminhar um pouco mais sobre esse salmo para que você possa aprender e também descansar no Senhor. Vamos meditar uma coisa aqui comigo. Quando você está ansioso, a quem você recorre primeiro? A você mesmo, a outra pessoa, né? O que você faz? O salmista ele apresenta para mim e para você o seguinte: que a nossa confiança, a verdadeira paz que nós vamos encontrar não é na minha própria força, não é na força do meu amigo, mas é na suficiência de Deus.
Por isso que ele diz o seguinte, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque é o seguinte, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nós já temos a suficiência de tudo aquilo que nós precisamos para viver, para ser feliz, né? Nós não precisamos de dinheiro. Lógico que o dinheiro é importante, mas ele não é o principal. Porque o que adianta você ter milhões e não ter saúde? Não adianta nada. Então você precisa primeiramente ter Deus. Isso sim, você precisa disso. Vamos ver o que diz o verso de número 2. O verso de número 2 diz o seguinte: Ele me faz repousar em pasto verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Olha para você ver. Ele oferece ali um lugar ou um ponto de descanso em meio à tempestade da vida, em meio a essa correria da vida, em meio a essa loucura, essa ansiedade, essa aceleração. Ele oferece o pastor supremo, o nosso Deus, como um ponto de refúgio, como um ponto de descanso. Então a gente precisa aprender com isso, que o Salmo 23 é interessante o seguinte, que ele não oferece uma vida sem conflitos, sem problema. Não. Ele oferece a Deus como um ponto seguro, um porto seguro, onde uma rocha, onde a gente pode firmar os nossos pés. Então isso ele apresenta para nós. Então quando ele fala o seguinte, que ele nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas, ele está dizendo o seguinte, que ali nós vamos encontrar alimento, provisão e também refrigério para nossa alma, um descanso para nossa alma, um meio da gente descarregar, se desfazer de toda a ansiedade. Ele continua dizendo o seguinte, que ele guia-me pelas veredas da justiça, né? Então ele mostra ali o pastor como um guia divino para as nossas decisões, para incertezas da nossa vida. Olha, e muitas vezes na nossa vida nós temos momentos de incertezas, que a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe qual o caminho que a gente vai seguir, mas ele coloca ali o nosso pastor, o nosso Deus, como o nosso guia. Ele nos conduz, é Ele que nos conduz, Ele que nos guia, Ele que nos mostra o caminho, Ele que nos dá a direção em meio a essa vida tão ansiosa que a gente leva no dia a dia. No verso de número 4, ele diz o seguinte: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha para você ver o negócio. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à escuridão, ao vale da escuridão, a presença dele nos conforta. Ele está junto. Vai acontecer momentos escuros, vai acontecer momentos difíceis, mas a presença dele é confortante. A presença dele nos traz segurança, e essa é uma garantia que nós temos, que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, ele vai estar lá com a gente. Ele vai nos segurar, ele vai nos guiar, ele vai nos proteger nesses momentos de aflição. O Salmo 23, ele é tão importante, e aqui eu estou dando só alguns detalhes da profundidade desse Salmo. Mas esse Salmo, ele diz o seguinte, que ele nos dá uma promessa de uma vida abundante, né? Ele termina com promessa de abundância. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, esse salmo, ele é cheio de promessa, a presença de Deus com a gente constantemente nos problemas, nos momentos difíceis, livramento, conforto, refrigério, abundância e a bondade de Deus com a gente. Então, isso é
uma coisa muito interessante e eu queria chamar você a meditar nesta palavra, a você entender que você tem um Deus que cuida de você, que você não precisa ficar ansioso por coisa alguma. Ele tem cuidado de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa. E eu quero chamar você agora para que você venha entregar toda essa ansiedade, todo esse problema para o Senhor, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar dos seus problemas, das suas necessidades. Ele é um Deus presente, Ele não é um Deus ausente. Ele é um Deus presente na hora que você precisa. Socorro bem presente na angústia. Esse é o nosso Deus. Então eu quero estar orando para você que está passando um momento de ansiedade, que está vivendo uma vida difícil, né? Lembre, o Senhor é o seu pastor e Ele não vai te faltar. Na hora que você não tiver saída, Ele está presente. Na hora que você passar pelo vale, Ele está presente também. Ele te guia, Ele te consola, Ele te conforta e Ele te dá uma paz que o mundo não conhece. Ore comigo, une a sua fé à minha agora. Vamos clamar ao Senhor. Deixa essa ansiedade para lá, tá bom? Porque Deus cuida de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai, eu quero apresentar ao Senhor este irmão, esta irmã que está comigo, Senhor, neste momento, que está, Senhor da glória, vivendo uma vida de ansiedade. Senhor, que está vivendo um tempo completamente acelerado, fora, Senhor, da sua capacidade de reação. Pai, em nome de Jesus, que ele possa descansar em Ti, que ela possa descansar em Ti. Pai, que ela possa descarregar toda essa ansiosidade aos Teus pés, sabendo que o Senhor é um Deus que não nos falta, o Senhor é um Deus que é a nossa suficiência. Pai, em nome de Jesus, acalma esta vida, Senhor, acalma esta pessoa. Deus, em nome de Jesus, se ela estiver assim, vivendo um momento, Senhor, que não consegue encontrar saída, Pai, que o Senhor possa mostrar a direção. Pai, se ela estiver passando pelo vale, Senhor, Pai, que o Senhor possa estar com ela, guiando com o Teu cajado e consolando esta vida. Pai, em nome de Jesus, eu creio no Senhor como nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor em favor deste irmão, em favor desta irmã, Senhor, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, Senhor, revelar a esta pessoa que o Senhor é um Deus que tem cuidado, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus provedor, que o Senhor é um Deus protetor. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã que está comigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero repreender, Senhor, toda ansiedade, toda angústia. Em nome de Jesus, que toda angústia e ansiedade caiam por terra, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu Te louvo e agradeço em nome de Jesus pela vida deste irmão e pela vida desta irmã que está comigo, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Meu amado, minha irmã, meu irmão, toma posse desta palavra, lembrando que o Senhor é o seu pastor, é o meu pastor e não nos falte. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se você gostou desse vídeo, eu te peço você mais uma vez, compartilhe, convide pessoas para se inscrever no meu canal, para que nós possamos levar essa palavra de conforto a muitas pessoas que estão precisando. Hoje o mundo vive acelerado, vamos levar essa palavra a outras pessoas e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando. Curte aí, dá o seu joinha aí, tá? Compartilhe, se inscreva no meu canal, tá bom? E eu quero convidar você um convite especial para que você venha nos visitar na Igreja Batista Renascer, aqui em Goiânia, na rua 208, esquina com a 9ª Avenida. Estamos esperando por você. Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus.